todos os familiares que vieram juntos aqui acompanhar o Silvio neste momento. Por fim, cumprimento o Silvio, que agora defende aqui o seu trabalho perante a banca. Então, dou já os parabéns pela escolha do tema. É a primeira vez que esse tema é abordado e na tua apresentação tu vai destacar alguns elementos em relação a isso, mas te parabenizo pela escolha do tema, pela coragem de desenvolver este tema. Então, já de imediato, te passo a palavra. Tu tem, conforme o nosso regimento, 15 minutos para as tuas considerações iniciais e depois eu vou passar a palavra aos professores que farão os seus questionamentos, apontamentos formais, para depois a banca deliberar sobre o trabalho. Então, te passo a palavra, tu tens até 15 minutos para colocar as questões iniciais sobre o tema. Primeiramente, obrigado pela disponibilidade de tempo e uma banca tão distinta, com saber jurídico penal, que me orgulha de participar e ser avaliado por vocês. Segundo, pela minha mãe, daqui a pouco deve estar chorando, e depois de pessoas que ao longo da minha jornada participaram, desde o meu pós-graduação na área de administração, a Elisa, que hoje é coordenadora da Faculdade Monteiro Lobato, que me acompanha e veio prestigiar o meu trabalho. O Flávio, desde o primeiro dia de aula, numa luta incessante de discussões aguerridas sobre os pontos de vista das mais diversas áreas, e as diversas pessoas que também fizeram parte ao longo de todos os dias, Dona Clarice, seu Fúvio, Aline, todos, se eu citar nomes eu estou sendo injusto com algum. Antes de mais nada, eu até preparei um roteiro, o qual eu entrarei logo em seguida. Eu só gostaria de explicar qual a sistemática que eu utilizei quando eu pensei esse trabalho. Até por orientação do professor Christian, que também me acompanha no meu dia a dia, eu já coloquei uma prévia da minha proximidade com o tema dentro do próprio corpo do trabalho. Então isso me dá uns 2 minutos para dizer o porquê do recorte, como ele está dado. Eu não gostaria que fosse um trabalho meramente composto por doutrinas e explicações jurídicas aplicadas somente à academia. Eu gostaria que desse trabalho derivasse também mecanismos de consulta a diversas necessidades, não só acadêmicas, mas também profissionais. Talvez alguns dos senhores devam se perguntar por que dos anexos de uma tamanha composição. Porque nas minhas pesquisas eu achei tamanho requinte do desenvolvimento do Ministério Público frente à elaboração de documentos que balizassem e que trouxessem à baila norteadores que pudessem ao tempo ser utilizados como mecanismo de condução até para o próprio intérprete da norma, que eu não consegui deixar de colocá-lo no corpo do próprio trabalho. Me apropriando agora particularmente do trabalho, eu criei uma listinha só para seguir uma lógica e me permitam um óculos. A escolha do tema, ela me é pertinente desde meados de 2000, quando eu tive uma vivência muito próxima por aproximadamente 5 anos à ideia de compliance. Uma normativa, uma lei americana de 1977, onde a instituição que eu trabalhava já aplicava tal normativa a seus braços espalhados por várias partes do mundo na questão de comercialização de produtos especializados. Tal normativa era aplicada diretamente pelas pessoas responsáveis pelo negócio local, que chamava-se de KDM, Key Account Manager, que eram as pessoas responsáveis pela coleta e manutenção da fidelidade das empresas que se lançavam à vontade de serem parceiras da instituição americana,
de trilharem num eixo. Qual que era o meu maior desconforto? Meu maior desconforto era transpor a barreira territorial frente à cultura, porque nós, quando chegávamos à percepção da aplicação da norma americana, simples e somente pela norma americana, nós nos deparávamos no Brasil por distorções da própria norma pela própria norma, ou seja, facilitações de entendimento ou de desdobramento frente à leitura de entrelinhas. O que eu quero dizer com isso? A capacidade do administrador, ou a capacidade do gestor público, ou a capacidade do dono de empresa em criar mecanismos frente à intenção de burlar a norma. E, dada a prematuridade da tentativa de aplicação dessa norma, as sanções que eu observava do decorrer da legislação pátria, elas eram de cunho meramente administrativo. Como, ao longo do trabalho, e não tão distante, a Lei 12.846, pelo seu próprio parágrafo 1º, que traz que a responsabilidade objetiva ela é meramente administrativa e civil da pessoa jurídica, se não fosse o complemento desta norma pela lei no dia seguinte ao dia 1º de agosto, que é a lei que o meu colega Flávio trouxe, que é a Lei 12.850 do dia 2, que aí sim trouxe uma rigidez e arcabouço da tipificação penal e do engessamento de como que o ente pessoa jurídica que fizesse ato lesivo à administração pública, sendo ela nacional ou estrangeira, com correlação, posso dizer até de transposições de barreiras físicas, fosse não só sancionar, tivesse só privações dos seus direitos administrativos, porque pela própria lógica do empresário brasileiro, a triangulação sempre foi um mecanismo muito fácil de fazer no Brasil. Então, o mecanismo fraudulento sempre foi muito fácil de ser burlado. Então, se você tinha uma sanção administrativa de um lado e um cancelamento administrativo, você pegava 2 ou 3 outras pessoas e abria um CNPJ novo e continuava fazendo sua prática ilícita em decorrência da facilidade de aberturas. Então, com o advento desses 2 mecanismos, a gente consegue engessar e criar um mecanismo de controle que a gente observa muito mais latente a partir da ação penal 470, que a gente começa a desdobrar o que seria a lei anticorrupção e aí sim a norma de responsabilização quanto à disposição da investigação criminal em cima dessa lei da anticorrupção. No que tange a dificuldade da aplicação da norma no Brasil, eu, com o meu orientador, nós começamos a fatiar e caminhar essa escrita num momento ainda que nós não tínhamos a efetiva aplicação da sanção penal. A nossa escrita e a nossa leitura caminhava ainda somente pela sanção administrativa aplicada no âmbito civil. E até o nosso recorte final seria chegar ao ponto de dizer que sem uma sanção penal efetiva de coerção, não haveria de se falar em mecanismos anticorrupção de forma saudável que evitasse a proliferação desses entes contaminadores. Eu utilizo metáforas dentro do meu trabalho, onde eu busco analogias da área médica com o câncer, onde eu não entendo a organização criminosa como se não um tecido permeável de câncer, que se você não extirpá-lo todo, a metástase certamente ela se instalará hoje ou amanhã, não se sabe quando. Então, esse desenho e essa analogia, para mim, se torna muito confiável dizer que a sanção penal é o melhor mecanismo de barragem, de estagnação da infração pelo ente fraudador.
Mais além ainda, se, dada a reflexão que foi feita pela banca, a insegurança jurídica dada do final de semana for uma constante dentro do entendimento da lei anticorrupção, nós estamos fadados ao retrocesso e não há de se falar da lei ambiental que ao tempo foi que trouxe à baila a primeira ideia de se responsabilizar o instituto jurídico da pessoa jurídica, não só pelo seu ente administrativo, mas em si enquanto corporação. A gente retrocede todo esse avanço que a gente teve da falta de segurança jurídica. Então esse trabalho, na realidade, ele traz uma costura de vários elementos e que, na realidade, ele deixa em aberto desdobramentos os quais vão permitir a gente trabalhar questões quanto como barrar a instrumentalização da procrastinação do judiciário frente à aplicação de uma norma já dada. Os mecanismos jurídicos, por isso que quando eu digo que ele atende não só o mecanismo acadêmico, mas também do advogado e também da aplicação da norma ao ente público do poder da Polícia Civil e da Polícia Federal, enquanto mecanismo de consulta, é que a gente consegue fazer leituras distintas desse trabalho. Um advogado que vai ler esse trabalho, ele tem a percepção da onde a norma é frágil e aonde ele pode achar mecanismos de se valer para trabalhar o seu cliente. Aquela pessoa que tem uma leitura, talvez do ponto de vista do agente da coerção direta, e vai fazer a leitura a partir da própria aplicação da Lei 12.850, ele vê ali um instituto completamente rígido que ele consegue ter palpável e aplicável frente ao caso concreto, ainda mais com o desdobramento do poder da negativa da ação direta de inconstitucionalidade, que devolve o que era discutido à polícia, ao delegado de Polícia Civil e o delegado de Polícia Federal, como bem o Flávio falou, o poder da colaboração. Pois bem, o Instituto da Lei Anticorrupção, eu vejo que ele traz a insegurança, e a insegurança, vejam bem, insegurança não no sentido de fragilidade, mas a insegurança no sentido de não saber de que lado o agente coerçor vai atacar o agente poluidor. Agente poluidor entendamos como o agente que está fazendo adesão ao erário público. Porque se a gente tivesse uma tipificação clara, que todas as normas fossem aplicadas a partir da interpretação, por exemplo, do TCU, por infringir alguma norma decorrente de alguma infração tributária ou de outro tipo, certamente pela facilidade do jogo de cintura brasileiro, a gente teria mecanismos a serem desenvolvidos pela mente do próprio infrator com a finalidade de burlá-lo. Aonde a gente deixar em abstrato qual o ponto a ser pautado por uma denúncia do Ministério Público, por uma investigação da Polícia Civil ou Federal, a gente causa na própria organização criminosa uma sensação de insegurança, porque ele não sabe por que lado ele pode estar sendo vistoriado, ou por que lado ele pode estar sendo almejado ou focado do ponto de vista de vistoriar as ilicitudes. Claro que leis esparsas facilitam. A lei de licitações, por exemplo. A lei de licitações, por muitos anos, se observou várias e várias fraudes, e eu cito, por exemplo, o exemplo do SUS dentro do trabalho, que a gente observa a discrepância das coisas acontecidas nos processos licitatórios dentro da área da saúde, e que é a área que mais me aproximava e o que me gerava desconforto. Então, quando eu compus essa pesquisa, era um desconforto pessoal, de um conhecimento acadêmico e a ideia de continuar
deixar alguma coisa que pudesse ser clareadora de ideias para novas pesquisas. Então, nesse sentido, eu gostaria de deixar essa ideia primeira e dizer que estou à disposição da banca para as dúvidas. Professor Christian.